noite, pessoal. Hoje a gente vai falar de um óleo que a gente estava até comentando aqui nos bastidores, né, antes de começar a gravar, que algumas pessoas acham o aroma um pouco diferente, né? E aí cada uma tem uma percepção. Para mim, ele é o açafrão purinho, o açafrão que a gente usa em receita. E no ano passado eu tive uma experiência muito forte com a Ayurveda. E na Ayurveda praticamente tudo tem açafrão, né? Tudo tem cúrcuma. Então, para mim não é difícil, nunca foi difícil comer cúrcuma. Inclusive, tem a receita do Golden Milk que a gente faz, que é praticamente cúrcuma pura com pimenta preta, gengibre, outras especiarias e um leite. Na receita original, é até com leite de vaca mesmo, porque na Índia, né, da onde vem a Ayurveda, que é como se fosse uma medicina natural, né, que prega os cuidados de saúde através dos alimentos. A vaca é sagrada para eles, então eles usam leite, mas é claro que esse leite é de uma vaca de uma procedência boa, que se alimenta também de um pasto adequado, muito diferente da carne e do leite que a gente está acostumado hoje em dia, né? Da cidade ou de origens, às vezes, que a gente desconhece. Mas aí o açafrão a gente coloca muito em legumes, no arroz, então tive essa experiência. Então, quando eu fui usar o turmeric, que foi até depois que eu já conheci o açafrão, né? Não foi para mim difícil, mas pensando que, né, ele pode manchar, né, a roupa, onde ele cai ali, em algum tecido. Eu também sempre usei ele em cápsula, porque ele não é um óleo assim para a gente desfrutar também do gosto, é um óleo para a gente usar com os benefícios dele internos são tão poderosos, ou tópico, que a gente vai ver, a Nath vai falar bem detalhado dessa parte, que o suporte que ele nos traz fisicamente para as dores é tão maravilhoso que eu também não vejo muito objetivo de a gente ficar saborizando uma água, utilizando ali para na água que a gente não consegue pegar tudo do óleo essencial, porque vai acabar um pouquinho no copo, a gente perde partículas. Ele é um óleo tão precioso que não compensa. Não que os outros a gente possa perder, não é esse o sentido, mas ele é maravilhoso. Então, vamos lá. Então, vamos falar hoje do óleo essencial de cúrcuma, que é o turmeric. É a cúrcuma longa. Existem mais de um tipo de cúrcuma. E aí, esse óleo que a gente vai falar é o de cúrcuma longa. Acredito que a maioria das pessoas já tem ouvido falar em açafrão, já usaram na comida ou em algum tipo de preparo. E é aquele açafrão ali, açafrão da Índia, açafrão da terra, o turmérico. É uma planta herbácea da família do gengibre, originária da Ásia, ali da região da Índia, da Indonésia, e dela se obtém essa especiaria com o mesmo nome, que é um componente do tempero em pó. Então, da raiz, a gente obtém o pó e pode ser também destilado para fazer o óleo essencial. Sua característica principal é a forte cor amarela, por isso que eu falei também da questão da mancha nos tecidos, e que ela leva essa coloração para os alimentos que a gente utiliza. Então, aquele arroz amarelinho, ou leite, ou vou fazer um refogado, ele produz aquela coloração na comida. É conhecida comumente aí na medicina ayurvédica para trazer saúde e pode ser uma alternativa, né, de rotina diária para trazer
benefícios ao corpo. Quando eu vejo, né, sempre quando eu vejo falar sobre o açafrão, sobre o turmeric, a primeira coisa que eu sempre vejo relacionada é o poder anti-inflamatório, que é muito potente do da cúrcuma. E a Ayurveda, ela fala muito disso, de desinflamar o corpo para a gente ter saúde. E aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas ela permeia vários campos do que vai ser essa inflamação. E a cúrcuma, a gente vai ver os benefícios físicos que ela produz, ela é um óleo que é muito amplo. A gente pode utilizar no nosso dia a dia de várias formas, inclusive para os idosos ele vai ser espetacular. E nas crianças também a gente usando em diluições menores, dependendo do caso e dependendo de qual for a indicação, ele também pode ser muito benéfico. Para os adultos nem preciso falar, né? Ele tem longa história, né? Assim como a medicina ayurvédica, e também tem conhecidos benefícios para o sistema nervoso, fazendo uso interno, mas esse óleo pode ser utilizado das 3 formas: aromático, tópico e internamente. Os componentes dele trazem esse bem-estar na nossa rotina, proporcionam uma explosão de sabores nos alimentos. Tem essa descrição aromática como quente, picante, terroso. Aí já que você tá certa. Amadeirado e, ao mesmo tempo, verde. Tem um elemento aí aromático verde. Seu método de extração de óleo essencial é a destilação a vapor da raiz para a produção desse óleo. E aí a parte da planta é a raiz ou rizoma. E na do terra a gente encontra o óleo de cúrcuma na embalagem de 15 ml. Entrando nos benefícios físicos, esse óleo essencial ele vai trazer grande suporte neurológico, trazendo ali a função celular saudável, prevenindo alterações neurológicas, prevenindo possíveis alterações autoimunes do nosso corpo. Então, quando a gente também sentir que o nosso sistema nervoso está desequilibrado por alguma questão, ele também vai nos ajudar a acalmar. Às vezes, as pessoas não relacionam o turmeric diretamente por ele não ter esse aroma assim tão agradável, né? É um cheiro de terra, de comida, porque nos remete às receitas que levam à cúrcuma. E aí as pessoas às vezes não relacionam com essa questão dele acalmar. Mas aí, muitas das vezes, a pessoa está usando ele, né, internamente, na cápsula ali. E aí ela para de tomar. E aí ela começa a perceber que ela está mais nervosa, mais agitada. E quando vai estudar, percebe que teria muita relação ali com a ingestão que ela deixou de fazer daquele óleo essencial. As moléculas aromáticas do turmeric possuem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antimicrobianas, antitumorais e anti-envelhecimento. Então, pensa o poder desse óleo, né? Nos dias que a gente vive hoje, ele vai ser um suporte para nos prevenir das alterações que o nosso corpo pode ter depois que ele pega alguma enfermidade, que ele fica suscetível, que ele fica mais debilitado, e também vai ser um suporte para a recuperação desse organismo, principalmente desinflamando as nossas células para que elas funcionem melhor e o nosso corpo volte para a homeostase, que é aquele momento de equilíbrio, que ele funciona adequadamente. Além disso, ele vai nos ajudar a cuidar de infecções fúngicas, bacterianas, virais. Então, é um óleo que a gente pode usar e abusar dele, claro, em doses fisiológicas, né, de acordo com a idade, mas eu
falo no sentido de abusar, é de ter sempre ele ali na sua rotina, de ir fazendo uso não só daqueles óleos que a gente está mais acostumado, como uma copaíba, como um frankincense, mas inserir o turmeric na nossa rotina. A gente vai ter muitos benefícios. Quando ele é usado internamente, ele vai beneficiar o sistema imunológico, vai promover essa resposta imune positiva, trazer esse suporte antioxidante, que está relacionado diretamente com a ação dos radicais livres. E esses radicais livres, eles vão envelhecendo as nossas células, fazendo com que elas comecem a funcionar de maneira errônea e também alterando ali órgãos ou alterando nossa constituição, inclusive da pele. A gente sabe que os radicais livres, ele vai trazer envelhecimento também para a pele, rugas, linhas de expressão, e também no fator antioxidante ele vai ser benéfico para as manchas de pele, os melasmas, inclusive com o uso interno também. Ele também, com isso, ele ajuda favorecendo a circulação sanguínea saudável, por todos esses fatores que ele traz de benefício. Ele auxilia na redução de artrite, reumatismo, inchaço, inflamações dos ligamentos, problemas articulares, fazer combinações de óleos essenciais para a dor, incluindo o turmeric, é alívio fantástico. E aí, se você não gosta tanto do aroma dele, coloque nessa mistura óleos essenciais de aromas que te agradem mais, que é uma forma de você conseguir usar se aquele aroma te incomodar. Ele também vai promover uma pele mais clara, sem manchas, lisa, radiante. E aí, tanto no uso interno quanto no uso tópico. Ele também vai ser benéfico para a saúde bucal. Então, a gente também pode utilizar nas gengivas, nos dentes. É um suporte metabólico. Então, quem está querendo aí voltar para os trilhos, ter um suporte para emagrecimento saudável, pode contar com a cúrcuma. Porque se uma vez ela desinflama nossas células, isso vai ajudar com que a gente diminua aquela sensação de querer comer muito doce, de estar com o funcionamento desse metabolismo alterado, e vai ajudar também a fazer o metabolismo lipídico, né, que é a quebra da gordura, e auxiliar também no auxílio aos níveis de glicose adequados na nossa circulação, no nosso sangue. E também para casos onde a produção desse sangue é insuficiente. É uma indicação bem específica que eu achei do turmeric. Quem tem algum problema de produção de sangue, alguma questão que pode estar, inclusive, relacionada às questões autoimunes, né, do organismo. E as questões autoimunes nada mais são do que as células ficando alteradas e levando ao mau funcionamento do nosso organismo. Então, é como se a célula do nosso corpo atacasse ela mesma. Depois de atividades, né, quando a gente tem atividades extenuantes de exercício físico ou trabalha na mesma posição por muitas horas, aí vai entrar também no relaxamento, no apoio às dores. O turmeric vai ser uma opção muito válida. E, terminando, ele vai ser um potencial óleo para a gente utilizar para aliviar os sentimentos ansiosos, para amenizar as questões da depressão. Claro, não vai ser só ele que a gente vai utilizar. Um acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, às vezes vai ser necessário uma indicação farmacológica, e isso o médico vai fazer essa indicação. Mas utilizar o turmeric associado a isso
de acordo com o que foi prescrito, também vai ser um grande suporte. E nos fatores que ele tem de propriedades antitumorais, ele também pode ser utilizado durante tratamentos oncológicos e também para prevenção. Jaque, agora é com você para falar dos benefícios emocionais. Bom, vamos lá nos aspectos emocionais do turmeric. O turmeric, ele é o óleo essencial da restauração. A Lilian falou todos os aspectos físicos dele. Quando a gente começa a ouvir, tudo relacionado aos radicais livres, todos relacionados a restabelecer a saúde do corpo, seja os ligamentos, as dores, o suporte para toda essa parte de restauração física e a restauração também emocional. Então, para ele é um óleo tão poderoso que para ele são 3 verbos e não apenas 3 palavras. Transformar, validar e reparar. O turmeric, ele é um antídoto poderoso para quem se sente paralisado diante de alguns aspectos da vida, ou que perdeu alguma liberdade ou função que achava garantida. É especialmente benéfico para quem passou por uma tragédia ou dúvida da própria capacidade, ou ficou e está sobrecarregado. Ele vai reparar o indivíduo fisicamente, emocionalmente e mentalmente, oferecendo força, oferecendo esperança, sendo comparado como uma âncora. Ele vai ser comparado à âncora porque ele traz para a pessoa um sentimento de estabilização. Sabe aqueles tempos de mudança e de turbulência? Ele vai trazer você para centrar, para não deixar você ficar lá, vai e volta, vai e volta. Ele vai te ancorar. Ele também possui propriedades poderosas que atingem os aspectos danificados do eu, restaurando o que foi temporariamente perdido. Por isso que ele é o óleo essencial da restauração. Ele vai ajudar a gente a retomar as rédeas da nossa vida. Ele vai restaurar a fé na bondade. Ele vai lembrar que cada ser é individual e que possui seu lugar no mundo. Ele vai restaurar a crença de que a maioria das pessoas escolhe o caminho do bem, apesar do risco. E o calor dessa raiz proporciona estabilizar a estabilidade e a confiança do coração, lembrando que o bem e o progresso é sempre possível. Lembrando, vamos dizer assim, no popular, que o bem sempre vence. Então, considerado o óleo essencial do aqui e do agora, ele ajuda a ter posicionamento, lembra lá da âncora, ele enraiza, ele é um óleo essencial tirado de raiz, e a Lilian sempre fala, quando você pensa no óleo essencial, você pensa na planta e de onde ele vem. Qual é o benefício emocional que ele traz? Turmeric, ele é extraído das raízes, dos bulbos, e ele vai te ajudar a enraizar, a te fazer pertencer, a trazer o pertencimento. E ele traz à mente também o tempo presente e ajuda a entrar em contato com a realidade. Então, se você está muito ausente da realidade, se você está pensando muito no passado, muito no futuro e está esquecendo de viver o presente, ele vai te trazer para o presente, ele vai te ancorar naquela situação, no seu aqui e agora. Ele também é indicado para as pessoas pessimistas, as pessoas com medo de mudanças, com baixa autoestima. Esse óleo essencial também vai ajudar aqueles que lutam contra o sistema, pessoas que vivem com racismo e tantos outros preconceitos, que sentem na pele mesmo a discriminação. Ele vai ajudar, o turmeric ajuda o indivíduo a distinguir o que é distorcido e o que é verdadeiro. Então, o que cabe a mim e o que eu entrego para o outro porque é dele. Ele vai encher a alma de coragem e transformar o que parece intransponível em caminhos navegáveis, permitindo concentrar a energia nos valores verdadeiros, olhar o lado bom
e elevar a mente para facilitar as tomadas de decisão e a ter mais confiança em si e também ter confiança no outro. Então, as emoções negativas que ele vai trabalhar: o abuso, a instabilidade, a desesperança, os parasitas, a opressão e a traição. As propriedades positivas: a confiança, a estabilidade, a restauração, a crença em si, a resiliência, a fé e o aterramento. Os óleos essenciais que complementam o turmeric no aspecto emocional é o ginger, gengibre, fennel, que é o erva doce, o cássia, que é o canela, o blutense, que é o tanaceto azul, que está dentro do Deep Blue e que também foi lançado há pouco tempo pela doTERRA, e o Hope, que é um mix de óleos essenciais do Healy Hands Brasil, do Healy Hands Mundial. Quando você compra o Hope, toda a renda dele é destinada ao Healy Hands e apoio ao Healy Hands. Então, para mim, tem tudo a ver. Particularmente, como a gente estava falando nos bastidores, eu não tenho uma sensação agradável com o aroma dele, mas na cápsula ele faz milagres. Realmente ele faz milagres. Ele vai, principalmente para quem é colérico, de temperamento colérico, ele vai ajudar a gente a amansar bastante a nossa fera interior. Ele vai trazer a gente para o aqui e agora e deixar a gente com as garras menos afiadas. Ele é muito bom para isso. Nath, com você. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho agora das formas de uso do turmeric. Como a gente estava falando, né, desde antes de começar, o aroma dele, tem pessoas que gostam, tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, ele, né, vou começar falando da forma aromática, nem sempre, né, ele é o óleo que a gente pensa, né, de ser utilizado, né, da forma aromática no primeiro uso dele. Mas para quem gosta de usar ele aromaticamente, quem gosta do aroma dele, principalmente quem é acostumado já com o aroma do açafrão, eu gosto muito de aromas de especiarias, então eu gosto do aroma dele porque eu gosto muito dos aromas de especiarias. Então pode colocar ele sozinho no difusor. Mas para quem não gosta, quem tem mais dificuldade, começa colocando 1 gota, 2 gotas, e experimenta colocar mais gotas de outros óleos. Né? Ele combina muito bem com o white orange, com o lemon, com a tangerina, com a bergamota, com o gengibre. E aí a gente vai, né, experimentando ele com outros óleos, a gente obtém os benefícios dele e também, né, vai facilitando o aroma do turmeric. E ele também pode ser utilizado, né, através da inalação em concha. Basta colocar 1 gota na palma das mãos e aproximar do nariz, não precisa encostar, e respirando profundamente, fazendo a inalação profundamente. A outra forma de uso dele é da forma tópica. Essa é uma das formas que eu utilizo o turmeric com mais frequência, é a forma tópica. Eu gosto muito dessa utilização dele, eu acho que traz muitos benefícios, e a gente consegue, né, equilibrar tanto o aroma como os benefícios dele. Para a forma tópica, basta diluir 1 a 3 gotas do óleo essencial com mais ou menos 1 moeda, assim, de óleo vegetal, e passar no local desejado. Ele vai ser um apoio, um suporte para as dores nas articulações, para os inchaços, para os músculos quando eles estiverem doloridos. Então, a gente pode utilizar ele dessa forma tópica também. Ele também é um apoio à saúde da pele. Então, para quem, né, quiser uma pele mais saudável, com um aspecto mais saudável, ele vai trazer esse suporte. Basta colocar
uma gota do turmeric e mais ou menos uma colher de sopa de óleo vegetal ou um hidratante de base neutra. Para quem tem uma pele mais oleosa, a gente sugere um óleo de jojoba, faz a diluição e aplica sobre a pele. Ele também é um poderoso suporte à nossa saúde imunológica. Então, basta a gente pegar 1 a 2 gotas e diluir em um óleo vegetal e aplicar sobre essa região da nuca, a região dos pulsos, na planta dos pés, na base da coluna vertebral. Essa dica da base da coluna vertebral é muito boa, né? Até mesmo para a questão do aroma dele. Se você tem dificuldade com o aroma dele, passa na sola dos pés, passa na base da coluna vertebral, que fica mais fácil, né, de não sentir tanto o aroma dele. Ele também vai ser um ótimo suporte aos vírus, às bactérias, e ele também pode ser utilizado, né, 1 a 2 gotas e mais ou menos uma moeda de óleo vegetal e passa diluído nas áreas dos pulsos, da sola dos pés, na base da coluna vertebral. E dessa mesma forma a gente pode utilizar como um suporte fúngico. E ele também é um apoio a uma respiração saudável. Basta, né, aplicar nessa região do peito, na região da testa, aqui do pescoço, e até mesmo inalar diretamente das mãos. Passa um pouquinho nas mãos e faz a inalação. Ele pode ser combinado com eucalipto, com a lavanda, ou até mesmo para quem tem o Ravinsaram. Para os benefícios emocionais e até mesmo para os sentimentos ansiosos, para um apoio quando a gente estiver, né, com sentimentos ansiosos, a gente pode utilizar ele também diluído na região dos pontos de pulsação, no pescoço, nessa região da nuca, e também na planta dos pés. E a outra forma de uso dele é a forma interna. Lembrando que aqui a gente está falando do turmeric da doTERRA, que tem autorização para ingestão. Por isso que a gente vai falar da forma de uso, né, interna. E o turmeric ele vai ser ingerido em casos pontuais, quando a gente tiver uma orientação de um aromaterapeuta, de um consultor de bem-estar. Então, por isso que é sempre importante a gente ter um consultor de bem-estar, ter um aromaterapeuta que nos acompanhe e que saiba qual é a nossa indicação e qual é o que a gente precisa naquele momento, para nos indicar a melhor forma de uso interna do óleo essencial. Então, o turmeric ele vai ser ingerido, né, quando a gente tiver uma indicação para ingeri-lo, diluindo ou em uma colher de mel, ou em um leite vegetal, ou em cápsulas, como a gente falou aqui, né, durante o nosso papo. E ele vai ter, né, um poderoso suporte aí, antioxidante, vai nos ajudar, né, como suporte imunológico, também nessa ingestão, mas sempre lembrando que a gente vai fazer a ingestão quando a gente tiver um apoio, né, uma orientação do nosso consultor de bem-estar, do nosso aromaterapeuta. E é isso, meninas, vocês têm alguma outra forma de uso? Nath, acho que você colocou muito bem todos os detalhes aí das formas de uso. E eu também uso muito o turmeric para dores. Gosto de fazer sinergias com ele. Geralmente não uso ele puro, não. Gosto de misturá-lo com black pepper, que é a pimenta preta, deep blue, copaíba, frankincense. São as misturas. E às vezes, dependendo, quando é uma questão mais ligamentar, misturar também com manjerona e lemongrass, que é o capim-limão. Uma sugestão que eu queria fazer é utilizar o conta-gotas do turmeric, que eu acho que facilita muito. Ele é um óleo que às vezes ele escorre rápido, apesar de ser de raiz, né? Apesar de ser que os óleos mais resinosos de raiz, eles tendem a ser mais espessos. Mas o turmeric eu não sinto isso.
como ele é um óleo muito poderoso, utilizando no conta-gotas a gente perde cada vez menos. E aqui acho que até dá para ver a cor dele, né? Ele é bem amarelo mesmo. E eu ainda não utilizei ele na pele para as questões de mancha, já utilizei internamente, em cápsula, e depois que eu comecei a usar os óleos, eu tenho um melasma bem grande aqui de lado, e aqui acho que essa luz não vai dar para mostrar. Esse daqui da testa melhorou muito com a ingestão dos óleos antioxidantes, DDR Prime, próprio turmeric, cravo, e também com o uso dos óleos essenciais para cuidados da pele. Eu uso muito o Salubelle, muito o Serum também, do Kit Verage, que é uma composição parecida com o Salubelle. Eles me ajudaram muito, mas ainda não usei o turmeric tópico, usei só interno, mas eu achei que melhorou muito minha pele desde que eu comecei a usar os óleos dessa forma. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe também com as pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo. E não deixe de estar presente no nosso próximo Papo Aromático na quarta-feira que vem. Esperamos por você. Até lá!